E uma coisa que me chamou a atenção agora, trazendo para esse livro aqui, né? Vamos falar desse livro, não do livro que ele comenta, não falando da Uhum. escritura, mas ele, na contracapa, ele vai falar que essa obra está repleta de excelentes considerações sobre livros e passagens do Antigo e Novo Testamento, considerações que a maioria dos comentaristas não trata. Aí eu fiquei curioso, o que aqui são esses comentários, essas considerações que não são tratadas normalmente nos outros comentários? O que é que a gente tem aqui de novo, de diferente, de perspectiva? Sauer, eu diria que esse livro nos ajuda a enxergar melhor a floresta e não apenas as árvores. Então, Olha que legal. o grande perigo, às vezes, quando a gente está estudando, por exemplo, uma epístola, é, às vezes, a gente ficar se perdendo, por exemplo, ah, ali numa palavra que aparece no começo do versículo, a outra que aparece no final, e esquecer do todo daquele trecho Uhum, epistolar. Né? O que eu estou lidando sim. aqui? Eu tô lidando com um trecho que é a apresentação da carta, né? Ou Uhum, o pessoal às vezes usa até termos latinos, né, para descrever as partes de uma carta. Por exemplo, é a narratio, né, que é por exemplo, Gálatas, né, quando Paulo vai descrever todo o seu processo de luta, né, pela justificação pela fé, e não pelas obras. Ele vai descrevendo até o seu encontro com os apóstolos, depois com Pedro e tudo mais. Então, eu olhar para o todo e ver o que Paulo está tentando desenvolver aqui. Né? Ou eu olhar para a narrativa de Abraão e não apenas discutir o sentido do que aquela palavra hebraica significa, mas ver como aquele trecho, aquela parte de Gênesis, ela está construída de uma forma para destacar verdades e princípios importantes e para nos comunicar beleza acerca da mensagem que Deus deixou para nós. Um perigo que acontece muitas vezes é o perigo da chamada hipótese documentária, que eu já mencionei um uhum. pouquinho, mas detalhando um pouco mais, alguns comentários, Sim, vale a pena. infelizmente, vale a pena, né? Porque, Vale a pena. uh, até pensando no texto de Naum, eu sei que a hipótese Uhum. documentária ela está muito ligada à questão do Pentateuco, né? Mas eu estava lendo um dos comentários bem interessantes de Naum, é um comentário de uma série americana, em que o autor ele gasta muito tempo discutindo que seria a reconstrução de Naum 1, de 2 a 8, tentando achar um acróstico ali no capítulo 1, mas um acróstico que não está naturalmente no texto. Né? Você precisa ficar reconstruindo uma palavra aqui ali, mudando isso, essa parte aqui nesse Nossa. versículo, início daquele outro, tal. Então, uma confusão. E o autor se perdia tanto nessa discussão que deixava de perceber a beleza de como Deus é descrito, as imagens, né, que o texto Uhum. apresenta, de Bazã e do Carmelo, que eram regiões, por exemplo, muito férteis, né, que quando Deus passa, Deus devasta essas regiões. Então, o que ele quer comunicar com essa Uhum. imagem? Né? Isso é mais importante, olhar para esse todo, olhar para esse quadro que Naum descreve de Deus, do que ficar discutindo aqui se a gente pode ou não reconstruir essa palavra. Então, há valor no estudo de palavras. Eu gosto muito de fazer estudo de vocábulos quando eu vou pregar, né? Entender como as palavras centrais daquela passagem são usadas em outros textos, esclarecer o sentido delas, mas eu não posso deixar de olhar para o trecho literário maior. Eu não posso deixar de fazer a conexão de um versículo com os demais, com o que vem antes, com o que vem depois. Então, o risco, isso aqui é um alerta, né, para nós pastores, pregadores, às vezes a gente querer expor de maneira tão detalhada, versículo por versículo, que às vezes a gente expõe tudo menos aquele texto, né? Porque a gente pode querer ficar fazendo conexão daquele versículo com textos de outras cartas, de outras passagens, e deixar de olhar que como aquelas palavras ou como aquele versículo está interligado com o seu contexto literário mais próximo. Então, é isso que o Leland Ryken vai chamar a nossa atenção. Olha para Abraão como uma narrativa do herói, né? Do herói que sai de Ur dos Caldeus, que vai para Arã, no norte da Mesopotâmia, depois ele recebe um chamado, né? O chamado de Deus no capítulo 12 aparece depois dessa descrição da ida para Arã, né? Aí alguns vão discutir, mas espera aí, quando que ele recebeu o chamado? Foi em Ur ou foi em Arã? Porque você tem lá o discurso em Atos falando de Ur dos Caldeus, mas não é o foco da narrativa agora. A gente pode discutir isso, mas o que a narrativa está mostrando, né? Um sujeito
do Antigo Oriente Próximo, que é desafiado a ir para um local que ele não conhece. Nesse local que ele não conhece, ele vai enfrentar problemas, ele vai enfrentar problemas, às vezes, de fome, ele precisa descer para o Egito, por dificuldades com essa questão de alimentação, depois ele volta do Egito, depois ele enfrenta dificuldades com Ló, que é o seu sobrinho, porque a terra já não é mais suficiente para os dois, e olha que é a terra da promessa, então ele tem que lidar com essa tensão com seu sobrinho, aí ele sofre porque ele quer ter filhos e não consegue, e a esposa então vai dar algumas propostas de como ter esses filhos, ou como ter esse filho, né, por meio de Agar, no capítulo 16, só que a solução que ela traz só traz mais problema ainda, porque agora começa uma tensão entre Agar e Sara, e Deus então reforça a promessa, e aí quando Deus reforça a promessa para Abraão e para Sara, lá no capítulo 17 e 18, aí vem o capítulo 20, em que mais uma vez Abraão coloca a promessa quase em risco de se perder, porque ele também mente quando ele está passando por Gerar, né, que era a terra dos filisteus ali. No capítulo 20, ele também mente dizendo que Sara é a sua irmã, e o líder de Gerar, o rei de Gerar, toma Sara para si, certo? Até que a gente vem para o capítulo 21. E aí a gente encontra a solução no capítulo 21 e no 22, porque não basta Abraão gerar Isaac. É necessário que Deus preserve a vida de Isaac quando Abraão é desafiado a sacrificar o menino lá no capítulo 22. E Deus vai prover o cordeiro necessário, né, o carneiro necessário, para que o menino não seja sacrificado, né, para que o animal seja sacrificado no lugar daquele que é o filho da promessa. Então aqui a gente tem a solução, né, aquele processo de resolução dos problemas que é comum da narrativa. Quando a gente pensa narrativa como gênero literário, a gente pensa quando a gente pensa naquilo que o livro aqui chama de trama, né, o plot é o termo em inglês que o Ryken vai usar, a gente pode falar também de enredo, né, mas a trama, ela tem a situação, o problema, o processo de resolver o problema que às vezes gera mais problema, aí você tem a solução, e aí essa solução vai descendo, né, porque você tem o clímax, aí vai pro a gente pode chamar de anticlímax, né, até a gente chegar no desfecho, até a gente chegar a Isaac finalmente se casando com Rebeca e Abraão falecendo, e a história vai continuar com os patriarcas. Então, olhar para esse todo é muito legal, porque a gente vê a mão de Deus guiando, confirmando as suas promessas, a gente vai encontrando gente de carne e osso como nós, né, e a gente não se perde com discussões sobre que fonte era essa aqui, que é a discussão no Pentateuco. Isso aqui, essa parte da narrativa de Abraão é a fonte E, porque traz o nome Elohim, um nome geral para Deus, ou é a fonte J, porque traz o nome Javé, né, ou Yavé, que era o nome específico da aliança. Então tem muito estudioso que se perde nisso. Eu peguei, quando eu tive que lidar com narrativas de Êxodo, por exemplo, de autores que discutiam, né, isso aqui é a fonte javistas, aqui é a fonte eloísta, né, que faz parte daquilo que nós chamamos de hipótese documentária. Ou gente que divide o livro os capítulos 1 e 2 de Gênesis, né? Você tem a chamada fonte P, que é a fonte sacerdotal, eles vão dizer que descreve Deus de uma maneira mais transcendente, mais distante da criação, e a fonte J, que é a fonte javista, né, que usa mais o nome da aliança ali, Yavé, né, ou Javé, que aparece no capítulo 2. Então, fica se discutindo, isso aqui é fonte P ou fonte J, mas deixa de perceber a beleza, que tá o quê? Justamente entender que Gênesis capítulo 1 é uma forma geral de apresentação da criação do mundo, né, então você tem a visão mais ampla, e depois o autor então vai dar um zoom agora naqueles personagens que são a coroa da criação, que são justamente os seres humanos, cujo processo de criação vai ser descrito agora em detalhes a partir de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Né? Então aí a gente começa a ver a unidade, e não ficar distinguido, isso aqui é fonte de peso, aqui não, isso aqui faz parte de uma unidade. Olha que beleza. Né? O Deus que cria tudo, cria os seres humanos como sua imagem e semelhança, cria os seres humanos como homem e mulher, isso que diz Gênesis 1, 27, mas como é que foi esse processo? Primeiro ele criou o homem, né, o homem estava sozinho no jardim. Então, essa descrição, esse jogo de palavras que a gente tem no texto, né, quando o homem, por exemplo, vê a mulher e diz, né, ela vai ser chamada de Ishá, ela vai ser chamada de mulher porque ela veio do homem, né, ela vai ser chamada de Ishá porque ela veio do Ish. É um trocadilho que a gente tem aqui,
que também faz parte da beleza literária do texto, né? Ou o fato do homem, o ser humano ali, Adão, né? O termo Adam no hebraico está relacionado à palavra Adamá, no 2:7, que é a palavra para terra, né? Do pó da terra de onde o homem é criado. Então, perceber essa beleza artística, essa construção, essa unidade, é extremamente importante para a gente não perder o quadro maior, né? Ou aquilo que a gente vai chamar, em comentários expositivos, de a grande ideia do texto.